Por que a Haas contratou um piloto de 19 anos que estava em 14º lugar na Fórmula 2 a mais de 80 pontos do primeiro colocado? Por vários motivos que veremos ao longo do seu caminho até a Fórmula 1. Oliver Bearman nasceu em 8 de maio de 2005 em Chelmsford, Inglaterra. Sua trajetória no automobilismo começou no kart aos 8 anos, onde rapidamente mostrou um talento nato. Oliver Bearman, Vince! Absolutamente brilhante! Ganhando vários títulos. Em 2020, Bearman competiu nos campeonatos ADAC Fórmula 4 e Fórmula 4 italiana, onde venceu uma corrida em cada categoria e conquistou vários pódios. Para a temporada de 2021, ele saiu da equipe US Racing e foi para a equipe Van Amersfoort Racing. Na ADAC Fórmula 4, Oli venceu 6 corridas e conquistou 11 pódios no total, sagrando-se campeão com uma vantagem significativa em pontos. Por outro lado, na Fórmula 4 italiana, Bearman foi ainda mais dominante, vencendo 11 corridas e conquistando 15 pódios no total, garantindo o título com mais de 100 pontos à frente do segundo lugar. Dessa forma, ele se tornou o primeiro piloto da história a vencer ambos os campeonatos no mesmo ano. No final de 2021, Bearman se juntou à academia de pilotos da Ferrari e estreou na Fórmula 3 em 2022 com a Prema Racing. Na estreia no Bahrein, ele terminou em primeiro, mas uma penalidade o deixou em segundo. Apesar disso, Bearman conseguiu resultados promissores à medida que a temporada avançava. Embora suas chances de vencer o campeonato fossem pequenas, no final da temporada, em Monza, Bearman teve uma batalha acirrada com Saint Maloney e Vitor Martins. No fim, foi Martins quem ficou com o título, enquanto Bearman terminou sua primeira temporada na Fórmula 3 em terceiro lugar, a apenas 7 pontos do campeão. Ele fechou a temporada com 8 pódios e uma vitória na corrida sprint da Bélgica. Oli Bearman, vencedor na corrida sprint da Fórmula 3. Aplausos de toda a equipe Prema. Isso foi suficiente para garantir uma vaga na Fórmula 2 no ano seguinte. Para 2023, Oli permaneceu com a Prema em sua primeira temporada na Fórmula 2. O adolescente venceu tanto a corrida sprint quanto a principal em Baku, assim como as corridas principais em Barcelona e Monza. Apesar das vitórias já serem grandes conquistas em sua carreira, o mais impressionante ocorreu em Baku, quando conseguiu a pole position com o volante quebrado. Não tem como, não tem como. Amigo, essa foi a volta mais assustadora da minha vida, meu Deus. Uma loucura total, considerando que ele fez isso em um circuito de rua, com o quão perigosos eles são. Finalmente, ele terminou o ano em 6º lugar na classificação de pilotos, com 4 vitórias e 6 pódios. Em outubro de 2023, o britânico teve sua primeira experiência ao volante de um Fórmula 1 quando testou uma Ferrari de 2021, percorrendo 400 km. A quilometragem permitiu que Bearman participasse de 2 treinos livres pela Haas nas últimas etapas de 2023, estreando nos treinos livres 1 no fim de semana do México e depois em Abu Dhabi. As atuações de Bearman nos treinos livres lhe renderam elogios de Raiel Komatsu, que na época era o diretor de engenharia de pista da equipe Haas. Depois da primeira aparição de Oli com a equipe no México, Komatsu disse: "Ele foi muito bem. Desde a preparação inicial foi muito profissional. Muito fácil de lidar em cada processo. Não tenho nada do que reclamar." Bearman voltou a pilotar um Haas nos testes de pré-temporada de 2023 em Abu Dhabi. E algumas semanas depois, o adolescente foi confirmado como piloto reserva da equipe americana para 2024, ano em que também disputaria a Fórmula 2. Após um início decepcionante sem pontos na primeira rodada da Fórmula 2 no Bahrein, Bearman se recuperou no segundo evento do calendário em Jeddah, conquistando a pole position. Oli estava focado em converter essa pole em vitória, mas aconteceu algo que ninguém esperava. Apenas 2 horas antes do terceiro treino livre, foi anunciado que Carlos Sainz não participaria, pois foi diagnosticado com apendicite e precisaria de cirurgia. Isso significava que Bearman, piloto reserva da Ferrari, seria chamado para uma estreia repentina em um dos circuitos mais complicados e perigosos do calendário, como é Jeddah. O terceiro treino livre foi a única sessão que ele teve antes da classificação. Quando chegou à classificação, Oli passou tranquilamente para o Q2, embora seu pai claramente não tenha vivido isso da mesma forma. No entanto, durante a segunda rodada da classificação, Oli ficou em 11º lugar, a apenas 36 milésimos do 10º colocado, posição que o teria levado ao Q3.
E quem era o piloto que ele quase deixou de fora? Nada mais, nada menos do que o 7 vezes campeão mundial, Lewis Hamilton. No dia da corrida, Bearman se tornou o piloto mais jovem a estrear pela Ferrari, com apenas 18 anos e 306 dias. E apesar da pouca idade, manteve a calma, foi entendendo o carro aos poucos e foi abrindo caminho para as posições de pontuação. Depois de um início agressivo, mostrou sua grande habilidade com ultrapassagens sobre Yuki Tsunoda, Wang Yuzhou e Nico Hülkenberg, que chamaram a atenção de todo o mundo, sendo a ultrapassagem sobre Tsunoda a mais impressionante. Neumáticos duros también. Mais adiante na corrida, quando esteve com pista livre, foi se aproximando cada vez mais do ritmo do seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, mostrando uma clara evolução e fazendo um bom trabalho ao gerenciar os pneus, apesar de sua experiência muito limitada com eles. Perto do final da corrida, previa-se que Lewis Hamilton e Lando Norris, que tinham uma estratégia diferente, alcançariam Bearman. No entanto, ao ser avisado dessa situação, Ollie melhorou seu ritmo e conseguiu terminar à frente de ambos os pilotos, conquistando a 7ª posição. Termina em sétimo, atrás de Piastri, de Alonso, de Rosell, aí está o garoto de 18 anos. Bearman conseguiu suportar a pressão de ser perseguido por 2 pilotos do calibre de Hamilton e Norris, e dessa forma, somou seus primeiros pontos na Fórmula 1. Sua atuação incrível só aumentou o entusiasmo crescente em torno do britânico. Isso provocou elogios de Charles Leclerc e Frédéric Vasseur, que vocês podem ver na tela. Bearman já havia mostrado talento e potencial, mas ainda não era o momento para se juntar à Ferrari. Mas como pode ser visto na entrevista a seguir, ele considerava que seu momento de ir para a Fórmula 1 havia chegado. Se surgir a oportunidade, você está pronto para voltar e refazer o trabalho? Me diga você, eu fiz o suficiente? Yaya Komatsu, chefe da equipe Haas, pensava o mesmo. Apesar de não ter os melhores resultados na Fórmula 2, principalmente pelo baixo desempenho da Prema, suas aparições nos treinos livres, em Imola e Barcelona, em 2024 terminaram de definir o que aconteceria. Graças às suas conquistas impressionantes, a sua experiência prévia trabalhando com Ollie e a estreita relação entre a Ferrari e a Haas, o Komatsu decidiu dar a ele um assento para a temporada de 2025 da Fórmula 1, assento que, na minha opinião, foi totalmente merecido.